Vamos falar agora sobre campo elétrico. Primeiro nós vamos tentar entender o que é o campo elétrico. Nós vamos para a definição. E para isso, eu quero que vocês imaginem que nós temos uma carga Qzão. Ela se encontra em uma determinada região. Essa carga nós vamos chamar ela de carga geradora, tá? Já já vocês vão entender por que a gente dá esse nome para essa carga. E que uma carga Qzinho, ela se aproxime, né? Vá para perto dessa carga Qzão e fica uma distância D. Então as duas cargas ali, uma próxima da outra, é o Qzinho e o Qzão. E nós já vimos que quando duas cargas elas estão próximas entre si, né, existe uma interação entre elas que é uma força, aparece uma força. Essa força ela pode ser calculada através da lei de Coulomb. E o mais interessante também é que, pelo princípio da atração e repulsão, cargas de sinais iguais elas se repelem. Então, como nós temos duas cargas positivas aí no nosso exemplo, vai aparecer uma força F tentando expulsar de perto a carga Qzinho. Bom, mas a pergunta que surge é o seguinte: essa força elétrica, ela vem da onde? Quem é que cria ela? Ela surge do nada? Nada é do nada, tá? E aí eu quero que vocês prestem atenção que agora é que vai surgir o conceito de campo elétrico. Então, o campo elétrico, na verdade, ele é uma deformação nas propriedades elétricas que a carga geradora cria. Por isso que é o nome carga geradora, porque era ela que cria essa mudança nas propriedades ao redor dela. Tranquilo? Professor, não entendi. Estou meio confuso, isso aí não foi fácil de entender. Eu vou dar um exemplo bem legal para vocês agora, uma analogia que a gente pode fazer bem interessante. Imagine que você está na sala de aula, né? Saudades da sala de aula, mas enfim, agora vocês estão com saudade, né? E aí você está lá, tal, beleza, e tem um colega com problemas estomacais. E aí ele vai e solta aquele pum ninja. Já ouviu falar do pum ninja? Silencioso e mortal. De mulher. Você peidou, né? Achei que não ia chegar até aí. Puta que pariu. Você não vê o peido, né? Você não vê aquilo. Mas em determinado momento você sente aquilo. Você tem uma reação causada por aquele campo de fedor que foi criado, né, à sua volta ali. Você se estressa, briga, sai de perto. Então é uma reação que você tem causada por algo que foi criado ao seu redor, ao redor daquela pessoa. O que é que isso tem a ver com o nosso conceito? É bem simples de entender. Imagine que a gente tem uma semelhança aí entre esses casos. Primeiro, a carga geradora é o colega com problemas estomacais. Ele vai criar em volta dele esse campo elétrico, né? Que pode ser para a gente o campo de fedor que ele criou. Então, a carga geradora ela vai criar em volta dela o campo elétrico e o colega com problemas estomacais ele vai criar o campo de fedor. E a força elétrica é o próprio fedor que você vai sentir. Então, pessoal, é isso que está acontecendo. A carga geradora, ela está criando em volta dela aqui um campo elétrico e qualquer carga que entre nessa região de campo elétrico, ela vai ter uma reação. E qual é a reação? Criar a força elétrica. E então, quem cria a força elétrica é o campo elétrico da outra carga. E é por isso que nós chamamos essa carga simplesmente de carga de prova. Porque ela vai simplesmente provar se existe campo elétrico ou não. Vamos supor, por exemplo, que o seu colega esteja sozinho, né? E ele, sei lá, soltou aquele gás nobre. Se não tiver ninguém perto dele, ele vai estar lá, aquele fedor, e pronto, acabou, ninguém vai sentir. Mas a gente só vai saber se existe ou não ali um fedor se você for lá, entrar na sala e sentir aquele cheiro. A mesma coisa vai acontecer aqui. O campo elétrico ele está sendo criado por essa carga. Mas a gente não vê, a gente não percebe. A gente só vai saber de sua existência se essa carga, Qzinho, for colocada próxima dela e se houver uma força F. Se não houver uma força F, não tem campo elétrico. Da mesma forma, se você não sentir o cheiro, o fedor, você não vai ter campo de fedor. Certo? É uma analogia interessante para que você entenda o que é esse campo elétrico. A gente pode resumir, né, que o campo elétrico é uma região do espaço que uma carga geradora, uma carga fonte, cria uma interação, força, com outras cargas de prova. Então, qualquer outra carga que entre aqui nesta região, ela vai sentir uma força, porque existe aqui um campo elétrico. Então, essa região aqui, existe o campo elétrico. Por exemplo, se uma carga entrasse bem aqui nesse lado aqui, onde eu estou marcando. Aqui, vamos supor que aqui não tenha campo elétrico. Então, se eu colocar uma carga aqui, ela não vai sentir nenhuma força, porque o campo elétrico aqui não tem.
Mas se eu colocar uma outra carga bem aqui, vai sim existir uma força, porque aqui está dentro da região de campo elétrico criado por essa carga geradora. Tranquilo? E a gente tem algumas observações a fazer em relação ao campo elétrico. Espero que vocês tenham entendido aí a definição do que é o campo elétrico, mas a gente precisa observar. Primeiro, o campo elétrico ele não depende da carga de prova. Eu já falei isso para você. Carga de prova, o nome já diz, ela apenas vai provar a existência do campo elétrico. Quem cria o campo elétrico é o que a gente chama de carga geradora. Então, o campo elétrico depende exclusivamente dela. E também que o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial. E por ele ser uma grandeza vetorial, vocês já estudaram vetores e sabem que uma grandeza vetorial ela tem módulo, ou seja, o valor, direção e sentido. E é isso que a gente vai estudar aqui agora. Nós vamos encontrar o módulo do campo elétrico, como faz para encontrar o módulo do campo elétrico, e vamos estudar como faz para encontrar a direção e o sentido do campo elétrico. Beleza? Vamos dar seguimento agora primeiro com o módulo. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer uma comparação entre o campo gravitacional e o campo elétrico para poder encontrar uma fórmula de calcular o valor do campo elétrico. O campo gravitacional ele foi estudado por Newton lá na lei da gravitação universal e a gente tem algumas coisas que são semelhantes entre o campo gravitacional e o campo elétrico. E é isso que a gente vai dar uma observada agora aqui. Você já deve ter estudado o campo gravitacional, mas eu vou fazer um breve resumo aqui do que acontece, né, lá na lei da gravitação universal. E aí é mais ou menos o seguinte, a gente tem um planeta com uma massa concentrada, uma grande quantidade de massa. Pode ser, por exemplo, a Terra. E um objeto M próximo da superfície desse planeta. A massa desse objeto é muito inferior, né, à massa do planeta. E aí, em consequência do campo gravitacional que essa massa M produz, ela sofre uma força. Que a gente chama ela de força-peso. Na verdade, ela é chamada de força gravitacional, mas a gente usa no nosso dia a dia força-peso. Força-peso é a força criada pelo campo gravitacional da Terra em volta da sua superfície. Qualquer objeto que tenha massa e esteja em volta da Terra vai sofrer essa força-peso. O que acontece é que em volta do planeta, o campo gravitacional ele é praticamente constante. Ele tem um valor de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que a gente aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade é 10, né? A gente até brinca assim, G é 10. E a força-peso ela pode ser encontrada por massa vezes a gravidade. Né? Força-peso é o produto da massa vezes a gravidade. Essa fórmula é a fórmula para encontrar a força-peso a partir do campo gravitacional. Beleza? Como na superfície da Terra esse G vale aproximadamente 10, então a gente sabe a força-peso a partir da massa. Beleza? Esse G ele nem sempre é 10. Quanto mais distante da Terra você estiver, menor vai ser esse valor dessa gravidade. Por exemplo, os astronautas que estão na estação espacial, o valor da gravidade deles, né, o campo gravitacional que eles sofrem é pequeno. Em consequência disso, temos aquela sensação que eles estão levitando e tal. Mas isso acontece por causa do pequeno campo gravitacional e, consequentemente, da pequena força que eles sofrem de atração. Beleza? A gente pode isolar esse campo gravitacional G e eu posso encontrá-lo, né, para qualquer corpo a partir da razão entre a força que o objeto sofre pela massa dele, pela massa desse objeto. Beleza? Então a gente vai usar essa mesma ideia de campo gravitacional para o campo elétrico, que se você observar tem bastante semelhança. Observe, eu tenho agora aqui um objeto com carga Qzão, é uma carga grande, tá? Bem maior do que esse objeto com carga Qzinho, uma carga pequena. Essa carga aqui é aquela carga geradora que cria em volta dela um campo elétrico. Essa carga Qzinho, ao entrar nessa região de campo elétrico, ela sofre uma força elétrica. A gente já viu isso, né? Trabalhou lá no conceito de campo elétrico. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos observar que existe essa semelhança, nós vamos fazer essa analogia. Então, a força elétrica ela vai ser o produto da carga que está sofrendo a força pelo próprio campo elétrico. Então, força elétrica é o produto da carga Qzinho, da carga de prova, pelo campo elétrico criado pela carga geradora. Muita atenção nessa fórmula. Essa fórmula é cobrada muito nos vestibulares. Ela não cai, ela despenca nas provas. Então, preste muita atenção nela, beleza? Observe que, em comparação com essa daqui, campo gravitacional, nós trocamos força-peso por força elétrica, nós trocamos a massa, que é uma propriedade intrínseca do corpo, né, que é uma propriedade que o corpo tem, pela carga, que também é uma propriedade que o corpo tem,
e nós trocamos o campo gravitacional por campo elétrico. Por isso a semelhança. Então, tendo essa forma, eu posso encontrar o campo elétrico. O campo elétrico vai ser a razão da força elétrica que essa carga de prova sofre, dividido pela carga de prova. Muito cuidado com essa fórmula, porque é o seguinte, quem sofre a força elétrica é a carga de prova. Então, para a gente encontrar o campo elétrico, nesse caso, a gente vai ver já que existe outra forma de encontrar o campo elétrico. O campo elétrico ele vai ser encontrado pela força elétrica dividido pela carga de prova. Então, aqui, nesse caso, estamos envolvendo força e carga de prova. Bom, uma outra observação importante é a unidade de medida para campo elétrico. Nós sabemos que um número sozinho ele não tem sentido físico. Ele só vai ter sentido físico quando a gente colocar uma unidade de medida. Então, a unidade de medida para campo elétrico, ela vai ser a razão na unidade de força pela unidade de carga. A unidade de força é Newton, a unidade de carga é Coulomb. Então, a unidade de campo elétrico vai ser o Newton por Coulomb. Newton por Coulomb, lembre-se disso. Bom, lá no começo eu falei para vocês que o campo elétrico ele não depende da carga de prova. E não depende mesmo, tá? Independente de ter a carga aqui ou não, o campo elétrico vai existir. Agora, se a carga entrar aqui, ela vai sofrer uma força. E aí a gente pode encontrar o campo elétrico fazendo a razão força pela carga. Só que existe uma outra forma da gente calcular esse campo elétrico sem depender da carga de prova. E é interessante porque imagine que eu quero calcular o campo elétrico em determinado ponto do espaço e eu não quero colocar nenhuma carga de prova ali. Quero só saber o campo elétrico ali. Tá, tem como a gente fazer isso? Tem. E é justamente essa outra forma que nós encontramos aqui. Ah, professor, essa fórmula é difícil de memorizar. Meu amigo, você só vai aprender se você fazer questão. Você só vai memorizar essa fórmula se você fazer questão. Preciso decorar, preciso de... Não precisa decorar. Quando você começa a resolver vários exercícios um atrás do outro, essa fórmula ela vai automaticamente entrar no seu cérebro e vai sair automático também. Então, a recomendação que eu dou é você fazer bastantes exercícios que cobrem essas fórmulas, e aí você vai ficar craque nelas. O jogador de futebol, por exemplo, ele bate falta várias vezes, e se você deixar, ele vai bater a falta de olho fechado e vai fazer o gol. A mesma coisa aqui é para você resolver questões de campo elétrico, para calcular o valor do campo elétrico. Você vai fazer várias vezes, e quando chegar na hora da prova, na hora do vamos ver, você vai conseguir. O que é que diz essa fórmula? Essa fórmula diz que o campo elétrico, representado aqui pela letra E, ele é proporcional àquela constante eletrostática que vocês aprenderam na lei de Coulomb. Então é a constante eletrostática, já sabe o valor, né? 9 vezes 10 a nona. Não esquece, por favor. O campo elétrico também ele vai ser proporcional ao módulo da carga geradora. O módulo da carga geradora. Muito cuidado, que se for uma carga negativa, vai ser diferente de ser uma carga positiva? Vai, mas a diferença não está aqui nesse momento. Nós vamos ver a diferença entre ser uma carga geradora positiva ou ser uma carga geradora negativa, vai estar na direção e no sentido do campo elétrico. Como a gente está tratando apenas do módulo, então não importa se é carga negativa ou se é carga positiva, você vai colocar apenas o valor nessa fórmula. Então por isso que a carga geradora está em módulo, tá? E dividido pelo quadrado da distância. Então, é o seguinte, se eu quiser calcular o campo elétrico de uma carga geradora a uma certa distância qualquer, eu vou usar essa fórmula aqui. Repare que a constante K0, ela já é um valor fixo, 9 vezes 10 a nona. A carga geradora deve ser dada na questão, então eu preciso saber do valor da carga geradora, sei lá, 10 microcoulomb, 1 coulomb, 5 milicoulomb. Então, vai vir o valor da carga geradora e ele vai te dar a distância. Eu quero que você calcule o campo elétrico criado por uma carga de 5 milicoulomb a 10 centímetros de distância. Então, você vai colocar o valor da carga geradora em módulo, a distância do ponto que você quer calcular e você encontra, assim, o campo elétrico. Beleza? Então, a gente pode resumir que o módulo do campo elétrico ele pode ser encontrado de duas maneiras. A primeira maneira depende da carga de prova e da força elétrica que ela sofre. A segunda maneira depende da carga geradora e da distância da carga até o ponto que você quer encontrar o campo elétrico. Pessoal, novamente vou dizer para vocês só vão aprender a usar essa fórmula se vocês treinarem. Eu vou deixar para vocês alguns vídeos de questões resolvidas e aí vocês vão poder observar a forma de usar essas fórmulas e também vou deixar uma série de exercícios para que vocês possam treinar
a utilização dessas formas, beleza? Então, é isso. Treino, treino, treino. Não tem outro jeito, beleza? Lembrando que a unidade de medida para campo elétrico é o Newton por Coulomb. Simples assim. Nós vamos agora falar das outras duas coisas que um vetor tem que ter, que é a direção e o sentido.